terceiro substituto do Patrick domingo no jogo do Inter contra o Vasco em São Januário? Se o Thiago Galhardo tiver condições, Yuri Alberto na esquerda e o Thiago Galhardo lá na frente. O Inter está no momento que ele precisa vencer, é uma hora decisiva, tem que jogar para ganhar o jogo, né? É aquela hora que divide crianças e adultos. O Inter tem que vencer o jogo. O Vasco está muito mais pressionado do que o Inter e é um momento que contar com um goleador, um dos nomes, um dos candidatos a goleador do Campeonato Brasileiro é muito importante. Vai depender da condição que tiver o Galhardo, obviamente. Mas se tiver Galhardo em condições, o Inter precisa de pelo menos 2 jogadores fazedores de gol. E o Yuri Alberto é tático o suficiente para fazer o lado esquerdo, para marcar quem quer que seja, o Pikachu, né? Ouvi o Guerrinha falando bastante sobre isso, né? Porque o Abel já escalhou o Marcos Guilherme para marcar o Abner do Atlético, por que não podia fazer isso com o Pikachu? Mas me parece que o Inter tem que correr um risco mínimo, porque ele precisa vencer o jogo. Vencendo o jogo, ele pode abrir um desenho interessante, dependendo do que acontecer lá com o Flamengo, que é um jogo com o Corinthians, ele pode até encaminhar a sua vida. Então o Inter precisa pensar grande, precisa pensar em vencer o jogo. Posso fazer um exagero de linguagem? Você me compreenderá, você que é um homem do abstrato e que hoje fez uma belíssima coluna sobre Deus, você vai me compreender. O substituto do Patrick pode ser até o Danilo Fernandes, desde que esteja com o emocional em dia. Porque a questão do Inter domingo não é técnica nem tática. A questão do Inter domingo é onde estará a sua cabeça. De que maneira o Inter vai se recuperar, e eu vou lembrar da frase do Davi, se não me engano foi no timeline, ou foi no próprio Sala ontem. A questão não é o que a vida faz com você, e sim o que você vai fazer depois do que a vida fez com você. É mais ou menos isso, né, Davi? Então, o Internacional, depois de quarta-feira, depois do fracasso emocional rotundo que teve no Beira-Rio, quando diminui na hora em que deveria crescer, a questão é o seu emocional, o seu psicológico. Como estarão os jogadores? Dispostos a dar uma resposta? Dispostos a se sentirem feridos, furiosos com o resultado da última quarta-feira e dispostos, portanto, a vencer o Vasco aonde quer que seja, em São Januário ou em Osório? Ou intimidado, ou pensando, ó vida, ó céus, que azar que eu dei, o que vai ser desse Internacional? Então o emocional é muito mais importante do que se vai ser o Galhardo ou se vai ser o Danilo Fernandes. Isso aí, Maurício, se estende ao Maracanã também. Né? Não pensa que ganhando em São Januário a vida tá ganha. Né? Esse tipo de sentimento tem que se estender para o Maracanã também, porque a gente acabou de presenciar um time que vinha para lutar para escapar do rebaixamento, que vinha já com um pré-acordo assinado em 3 vias, se fosse possível, por um ponto, e no entanto, se favoreceu do fraco psicológico do Inter, que entrou realmente com o piano nas costas. E a gente falou isso antes do jogo, né? A gente falou assim, olha, se o Internacional imaginava que o Flamengo, passando o Inter, iria jogar com o piano nas costas para ter que ganhar do Sport e voltar à liderança, não, o peso e esse piano nas costas que o Inter carregou na quarta-feira se viu nítido assim na forma dos jogadores atuarem. Realmente foi uma noite trágica, foi uma noite onde nada deu certo, e isso acontece no mundo do futebol, mas isso aí precisa ser superado imediatamente e não dá para baixar a cabeça nem em São Januário, muito menos no Maracanã, que é o confronto direto. Eu dizia, Maurício, o importante não é o que a vida faz contigo, é o que tu faz com o que a vida faz contigo. No caso, tem pessoas que, por exemplo, que sofrem um revés, acontece alguma coisa ruim, elas encontram superação e transformam aquilo em algo bom, que as projeta, as eleva, né? E outras pessoas não, outras pessoas se abatem. O Inter se abateu, né? Quando houve aquela expulsão do Wendel nesse último jogo. Eu fico pensando que esse grupo aí, grande parte desse grupo, ou pelo menos a parte nuclear do grupo ali, ela é advinda ainda do time do Odair, né? A gente pega o tripé de volantes, por exemplo, né? É advinda do time do Odair, o zagueiro, Cuesta, o goleiro, né? Que sofreu aquele baque, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Né? Então, um time, quando ele tem a confiança abalada, assim, ele acaba acontecendo essas coisas que aconteceram com o Inter na quarta-feira passada, né? Agora contra o Vasco, como é que o Vasco tem que ganhar o jogo,
Eu suponho que tem que ganhar o jogo, porque empatar serve para o Vasco? Acho que não, né? Não, claro não, que tem que ganhar os 3 jogos. Está empatando contra o líder. Os adversários também vão ter outros adversários. Ele até pode sair, acho que da zona de rebaixamento com um empate, mas ele vai ter que jogar para ganhar. Ele jogando para ganhar, ele favorece o Inter, porque o Inter gosta de enfrentar times que o ataquem, né? Então, isso é um ponto a favor. Em compensação, tem que ver o que acontece na partida. Por exemplo, se o Inter toma um gol no início, como é que vai reagir, né? Essas pequenas questões, assim, né? A gente não sabe, a gente estava dizendo, né? A gente não sabe o que vai acontecer no fim de semana, né? O Flamengo mesmo, embora seja um time superior a todos os demais times do campeonato, o Flamengo é um time instável, né? Alguém tem certeza que o Flamengo, mesmo estando assim, digamos, em ascensão agora, vai ganhar o seu jogo? Eu não tenho certeza. Eu acredito, Davi, eu acredito, Diogo, que o Abel, embora o Yuri possa jogar pelo lado, o Abel teria que mexer em 2 posições. Vai mexer numa posição que é a do centroavante, e o Yuri, até por estar isolado, ele não vem fazendo gols, mas deu boa resposta, é o goleador na era Abel. E aí mexeria também no lado esquerdo, porque embora ele tenha velocidade, tu tem menos Yuri jogando do lado esquerdo, né? Não, tu vai ter a figura do Yuri, mas tu não vai ter o jogador Yuri. Eu acho que ele vai de Peglo, porque o Peglo já fez essa função e foi o que melhor entregou. Inclusive no Grenal, ele é injustamente substituído depois de um erro de tomada de decisão, mas ele tinha chance de gol, ele tinha drible, ele tinha remate, e ele tinha uma marcação muito boa em cima do Diogo Barbosa, que é um escape do Grêmio. Sai o Peglo, e aí o Diogo Barbosa cresce no jogo e o Grêmio cresce também. Eu acredito que ele vá com o Peglo, até por essa questão, porque o Vasco deve voltar com o Léo Matos, que é um lateral buscado no exterior, um jogador já experiente, fez gol contra o Atlético, ele falha no gol do Atlético, e depois ele empata o jogo e participa do segundo gol. É um jogador importante, jogador já rodado, né? O Pikachu jogou ali por uma emergência na quarta-feira. O Léo Matos é um jogador que vai muito, que ataca muito, e o Abel conhece bem o ambiente ali do Vasco, conhece bem as coisas do Vasco. Por isso acho que João Peglo é o nome mais correto. Eu acho que ele tem todos. Eu acho que ele tem todos. Eu acho que ele mesmo. Eu acho que ele tem todos os motivos para mudar. Todos os motivos. Primeiro, que ele não tem o Patrick, que é diferente. E segundo, porque deu tudo errado contra o Sport. Então ele tem que mudar. Se ele seguir jogando do jeito que jogou com o Sport, trocando bola, sem agredir o adversário, vai voltar de São Januário sem 3 pontos. Voltando sem 3 pontos, adeus se achica. Ele tem todos os motivos para mudar. O retrospecto recente de quarta-feira deixou muito claro que o Inter precisa mudar. Ou botar mais gente na frente, ou encontrar um jeito de penetrar na área do adversário. Não pode ficar nessa vidinha de levantar a bola para dentro da área para tentar daqui a pouco que o Yuri Alberto consiga ganhar uma bola. Não, não. O jogo é agora. O jogo que decide a vida do Inter, se tem chance ou não tem, é agora. Então, pelo que se viu na quarta-feira, quando foi um time inofensivo, mesmo tendo mais posse de bola, o Inter precisa mudar. Guerrinha, o que é impressionante, o que é impressionante, Guerrinha, é que não é o Inter que está desesperado. Não era o Inter que estava desesperado na quarta-feira pelos pontos, né? E muito menos no domingo. Não é o Inter que está jogando no desespero de ter que conseguir os 3 pontos. Mas o Inter, mas o Inter tinha que jogar na obrigação de conseguir os 3 pontos, mas não no desespero. Quem precisava de pontos no desespero é o Sport e o Vasco. E o Inter se adonou desse sentimento. Foi o Inter que pareceu entrar desesperado, mas não, ele só entrou com a obrigação de fazer o dever de casa, mas não precisa agir com desespero, com a mente fraca nesse sentido, Davi. É isso que eu digo, assim. Então, por exemplo, domingo agora é o Vasco que entra desesperado para tentar sair da zona do rebaixamento, porque ele está na zona do rebaixamento, né? E o Internacional vai ter que jogar contra o fato de que sem o Patrick no time, o Inter não conseguiu nenhuma vitória, né? Nas 4 oportunidades que o Patrick teve que se ausentar do time do Internacional agora nesse último recorte, todas as 4 vezes que o Patrick não jogou, o Internacional simplesmente não conseguiu a vitória. Vai ter que conseguir em São Januário, é isso que a gente quer. Eu acho que o Vasco não é pior do que o Sport.
mesmo estando nessa situação dramática, estar fazendo uma campanha horrorosa. Eu acho que se a gente pegar os valores de jogadores, nós vamos concluir que o Vasco não é pior do que o Sport. Com ainda um aditivo: joga dentro de São Januário. Então, o Inter precisa ser muito, mas muito diferente do que foi no Beira-Rio quarta-feira. O Inter precisa chegar lá e ter uma atitude parecida com a que teve contra o São Paulo. Pronto. Essa é a receita para o Internacional ganhar o jogo em São Januário. Ter uma receita, ter uma atitude parecida com a que teve. Não vou dizer que vai ser igual, né? Mas parecida do que teve contra o São Paulo. Ocupar o campo do adversário, mostrar cedo, olha aqui, eu estou aqui decidindo a minha vida, tu está decidindo a tua, tu tem qualidade para me ganhar, eu acho que tenho qualidade para te ganhar, então vamos embora. Aí vamos nessa. Tem um ingrediente, Guerra, que entra nesse jogo que não entrou no caso do Sport, tá? O Sport, o campeonato dele é lutar contra o rebaixamento. O campeonato do Vasco também é lutar contra o rebaixamento pela qualidade do Vasco. Só que na cabeça da direção, da torcida, do contexto todo do Vasco, o campeonato do Vasco é outro. O Vasco tinha que estar disputando vaga na Libertadores. Então há uma pressão muito grande e ela aumentou muito depois do 3-0 lá num jogo de confronto direto em Fortaleza. E há uma pressão muito grande, inclusive em cima do Luxemburgo, que faz uma campanha muito ruim desde que assumiu. E isso vai fazer com que o Vasco, e aí o Guerra pega bem jogando dentro de casa, que o Vasco vá sair pro jogo. O Vasco não vai entrar com linha de 5, como entrou o Sport. O Vasco não vai jogar por um empate. O Sport veio aqui buscar um ponto, levou 3, salvou a vida dele, né? Saiu no lucro triplicado. O Vasco não. O Vasco, pela cobrança interna, inclusive o presidente do Vasco, Jorge Salgado, voltou antes de Fortaleza, já foi direto para São Januário, está criando um plano de mobilização, estou chamando de plano de 15 dias, para evitar que o Vasco tenha o 4º rebaixamento nos últimos 12 anos. Que seria catastrófico, né, até para as finanças do Vasco. Então há um ambiente que vai forçar o Vasco a sair para o jogo. E isso vai favorecer o Inter. Mas tem uma coisa, Léo, que eu tenho ouvido e é preciso, Diogo, o Inter precisa, lá internamente, e o Abel é muito bom nisso, historicamente sempre foi, não conseguiu quarta, né? Parte da responsabilidade da derrota de quarta-feira está no treinador. E eu estou dizendo isso porque grande parte do sucesso dos 9 jogos consecutivos de vitória, nós atribuímos, e eu especialmente atribuí, ao comandante, a sua capacidade de fazer escolhas, de repetir o modelo e de fazer o time funcionar. Então, se o pau dá no Chico, dá no Francisco. Se o elogio vem com os 9 jogos seguidos de vitória, a derrota passa pela incapacidade do Abel de levar aos seus jogadores a serenidade e a concentração necessárias. E isso é papel de comandante. O comandante tem isso como uma premissa sua. Mas o que é importante agora é que o Internacional, eu ouvi de muita gente, inclusive de colorados e coloradas, o seguinte: pois é, né? Também o Sport Recife fez o jogo da vida dele. Sim, mas e por que o Internacional não fez o jogo da vida dele se ia aumentar em 4 pontos, ia chegar em 4 pontos de vantagem sobre o Flamengo? Agora domingo, o Vasco da Gama... O Inter ficou com 10. Mas estava muito mal antes, Guerra. Não, Pedro, não. Desculpe eu discordar de ti. Até os 26 minutos só tinha um time em campo. Sim, mas jogava mal, Guerra. Tinha um time só que jogava mal. Não tinha conclusão, é diferente, mas só tinha um time com a bola. Até os 26 minutos do primeiro tempo. Depois desandou. Depois não tinha nem a bola e nem a conclusão. Mas eu vou concordar com você que só tinha um time. Não, perfeito, mas jogava mal, Guerra. Ontem mesmo você disse isso e eu concordei no carro. Mas jogava mal porque não concluía, só por isso. Mas tinha a bola. E tendo a bola, tu tem a chance de concluir. Agora, quando tu fica com 10, eu também acho que o Abel errou, por exemplo, tirando o Praxedes. Eu não tiraria. Isso. Foi o erro central. Eu acho que ele errou. Não tenho. É a minha opinião. Tudo bem, tá? Eu acho que é a opinião de muitos até. Agora, o grande causador do desastre, ou um dos maiores causadores do desastre, foi o Wendel. Não pode deixar o time pendurado com 10. Num jogo desse que tu precisa fazer esforço para passar linhas, que tu sabe que o teu poder de fogo é limitado, não pode. Guerra, essa é a parte que eu concordo com você, Guerra. O que eu estou dizendo é que antes disso, Diogo, antes disso, 11 contra 11, o Internacional não jogava com a gana de um candidato a título. O Internacional jogava pesado, jogava lento. O Inter tinha a bola no campo do Sport, o Guerra tem toda a razão. O Inter não criou
uma chance de gol até a expulsão do Wendel. O Inter não tem chance de gol na partida. Então ter a bola e não saber o que fazer com ela foi parte de uma incapacidade do Inter de resolver o seu jogo contra um time fraco. O Sport é um time que é candidato a rebaixamento ainda nesse momento. Então, agora contra o Vasco vai fazer o jogo da sua vida. Sim, mas e o Inter não vai fazer o jogo da sua vida? Quando fará então? Tem uma coisa nesse jogo aí, só um detalhezinho. Tem uma coisa nesse jogo que a gente está elencado, uma coisa na outra. O Inter até os 26, que era o dono da bola, não conseguia concluir, é verdade. Ele perdeu ainda a possibilidade de concluir na expulsão, aonde ele tirou o Prachetes, porque aí faltou a criação. Isso. Quer dizer, então é uma coisa ligada na outra. Deixa eu entrar aí, Guerrinha, porque eu concordo contigo. É que, na verdade, a expulsão do Wendel, ela transformou a bola aérea, que antes era um recurso do Inter, trocava passes, levava a bola para o canto e fazia o cruzamento em condições de fazer um gol de cabeça. Era um recurso do Inter, não era balonismo Futebol Clube. Depois da saída do Wendel e da saída do Praxedes, aí por opção do Abel, aí virou balonismo Futebol Clube. Aí o Inter passou a erguer bola para a área de tudo que era lugar, terminou o jogo com 45 bolas erguidas na área. Então, esse foi o pecado do Inter, né? Quer dizer, quer dizer, foram vários pecados, né? Porque os gols que o Inter entregou pro Sport são gols de tomada de decisão errada e que denotam, sim, um time que não estava com a cabeça exatamente onde devia estar, né? Mas a expulsão do Wendel, assim, transformou a bola aérea, que era um recurso, né? Num balonismo Futebol Clube. O Inter levantou a bola de qualquer lugar. Mas já era, Diogo, até antes da expulsão, porque o que fez o Sport? Induziu o Inter a lançar a bola na área, principalmente pelo lado direito no Rodinei, porque o Wendel segura mais, até porque ali o Sport tinha o Patrick, que é um cara de muito vigor, de uma saída muito rápida, o Wendel segurou um pouco mais, mas era muita bola no Rodinei e bola na área para um centroavante que não tinha a estatura, não tem a característica para disputar com um zagueiro de 1,95m e outro de 1,90m. Eu nem cito o Adrielson, né, que ontem se disse que jogou gripado, com febre, que tem 1,82m, embora ele seja bom na bola aérea. A questão do Inter me parece que... foi 24 minutos, né? Tinha muito jogo ainda. Sim, né? O Inter não estava jogando bem até ali. Claro, mas era algo razoável. Um time vem diferente, com 3 zagueiros, mais 2 laterais que baixam, faz uma linha de 5. Bom, tu precisa de um tempo para tentar furar essa linha de alguma maneira. Era 24 minutos a expulsão. Aí que eu acho, Diogo, que foi o erro. O erro foi de estratégia. E o erro na estratégia direcionou a postura do time. Porque o Inter jogou de uma forma assim, vamos jogar e vamos fazer o gol. Não vamos fazer acontecer. E esse jogo, que era um jogo central para disputa, para encaminhar o título, o Inter tinha de ter uma postura agressiva. O Inter tinha de entrar com dentes rilhados, rangendo, indo para cima, partindo, ganhando no volume, para tentar, como o Inter fez muitas vezes no Beira-Rio, abrir o placar até os 20 minutos. E não foi isso que se viu. O Inter, em determinado momento, marcou com meia pressão. E não é a postura. E isso acabou repercutindo também no temperamento dos jogadores. O Inter esperou acontecer, o Inter não fez acontecer. E aí que eu acho que o Abel errou, porque ele acabou surpreendido pela linha de 5 do Sport. Ele achou que o Sport ia sair pro jogo no Beira-Rio. O Inter foi expulso foi a 24 minutos? 24. O Inter tinha mais 66 minutos para fazer um gol no Sport. É isso que eu entendo. Só daqui a pouco ele conseguia construir uma solução. Acontece que com 10. Por que o Inter passou, depois da expulsão, passou a ser menos Inter? Vocês viram o Edenilson infiltrar alguma vez, que é o forte dele? Nenhuma. Por quê? Porque com 10 ele tem que ficar mais. Então a expulsão do Wendel foi o termômetro da coisa. Tu deixa o time todo ele... O que eu vou fazer? Eu vou ter que cumprir 2, 3 funções agora. Uma das 2, 3 funções eu vou ter que ajudar atrás. Não podemos ficar exposto, aberto. Tanto é verdade que ele colocou o Léo e o Léo virou ponta. Ele puxou o Cuesta um pouquinho para o lado e o Léo virou ponta. Então a expulsão do Wendel foi determinante. O Inter não tinha obrigação de fazer um gol, era melhor que fizesse, evidentemente, até os 24. Mas ele tinha mais 66 minutos e com 11 a chance é maior. 1h28. Consegue empatar com 10 ainda. Fala, Diogo. Rapidinho. Acho que deu um cortezinho ali no teu início do jogo. O Inter consegue empatar o jogo, mesmo depois de tendo saído o Praxedes. O Inter empata o jogo. E ele estava começando, mesmo com 10 jogadores, retomando assim um volume. Quando o Sport tomou gol, você vê os jogadores do Sport, aquela coisa do rebaixamento de cabeça baixa.
E aí vem o erro medonho do Marcelo Lomba, que deflagrou todo o episódio do segundo tempo, que aí o Inter merecia ter perdido mesmo. Aí foi quando a parte emocional pegou de fato. A parte que pega especialmente, o Felipe, é que o Inter volta do intervalo. Nós vamos reconhecer, claro, que no futebol contemporâneo, você ficar com um homem a menos, quando a média de cada jogador de linha é correr 11 quilômetros por jogo, se você fica com um a menos, todos eles vão se sacrificar e ter que correr mais para compensar isso, não há dúvida, matematicamente está perfeito. Mas o que impressiona, o que impacta no emocional do Inter é que o Inter volta do intervalo, veja, vai tomando 2-1, você tem 15 minutos para reorganizar alguma coisa. E o Inter volta inerte. O Inter volta sem fazer absolutamente nada no segundo tempo. E a única coisa que faz é pelo seu ponteiro direito, que até sai logo depois porque estava cansado, e aí o Abel fez a troca porque de fato o Caio Vidal mal conseguia andar. O último lance que ele fez é espetacular. É a bola do jogo, ele dá um chute de trivela com a perna direita, ela faz a curva, dá na trave, em vez de entrar pro gol, ela sai. Mas é a única coisa que o Inter tem em 15 minutos do segundo tempo. E aí não faz o menor sentido, você volta do intervalo inerte, você volta do intervalo sem capacidade de reação, é isso que é o emocional. E é por isso que domingo pode ser até o Danilo Fernandes no corredor esquerdo ofensivo, se tiver com a cabeça boa.